é o que está fervendo. Agora, o Facincani, Mari, ele gosta bastante de falar desse assunto, porque o Borja fez diferença ontem no Grêmio e o Facincani... pergunta a você, Mariana Spinelli, o que ele está pensando. Dani, eu não quero falar nada para ele hoje. Posso fazer uma outra pergunta para o Facincani? Porque não pode. Para a gente aqui que ele se preparou nessa manhã numa clínica de spa com aquela máscara de creme de pepino, né? Fez a limpeza de pele e tal. Não, Mariana. Queria só saber se é verdade, mano. Fez isso. Ô, Dani, eu estou entrando ao vivo. Boa tarde, Facincani, boa tarde para todo mundo. Querida. Eu estou entrando ao vivo no hospício, ou a gente... Porque eu não estou acostumada com esse pessoal. Não, no hospício sim, com o Zé Elias total, não tenha dúvida. Coitada da Dani. Piores. Dani, forças para você, tá bom, minha guerreira? Siga firme aí. Pessoal, a gente está aqui direto do Allianz Parque, esquentando para a semifinal da Conmebol, Libertadores, Palmeiras e Atlético. O jogo será aqui no Allianz Parque. Claro, sem torcida, mas está bem bonito aqui. Depois a gente mostra também como está a preparação da arquibancada, do mosaico. Antes de falarmos então sobre o jogo... O Palmeiras sente falta de um cara como o Borja, ou Facincani? De um fazedor de gols, claro. Porque nesse momento, aliás, boa tarde a todo mundo, né? Sormani, Pascoal, Zé Elias, a Dani, enfim, todo mundo com a gente no programa. O que acontece? O Borja, quando deixou o Palmeiras, ele tinha alguns problemas particulares de não adaptação ao futebol brasileiro, saudade dos familiares, tinha N explicações para que ele não pudesse jogar. Sem contar também que os times em que ele jogou, aqui, treinados pelo Filipão, por toda a turma que passou naquele período recente, nunca foram times que também davam ao centroavante o tratamento ideal para a bola chegar com mais qualidade, né? O Palmeiras vivia do Filipão, que a gente sabia, era aquele lançamento longo, escorar, casquinha, tudo mais. Então o Borja nunca teve um time que trabalhasse com a bola para que ele cada vez mais fosse estimulado e ele também próprio também não se ajudou. Então foi uma junção de dois erros. Desta vez, e aí eu tô com o Zé, e o Zé tem muita razão no que ele fala, pelo seguinte, é imensurável, hoje um time de futebol ter dado uma chance ao Daverson, que teve uma das passagens mais ridículas, recentemente falando, de um brasileiro na Europa. A passagem dele foi irrisória no Alavés, banco, terceira opção da equipe, enfim, uma passagem com péssimos números. E um Borja que estava, de novo, sendo praticamente um recordista de gols no futebol colombiano. Ah, mas o futebol colombiano e o espanhol tem diferença? Claro que tem diferença, mas tem diferença a atitude do jogador. Um cara querer mostrar novamente serviço, querer mostrar novamente que, olha, eu estou aqui presente, se vocês precisarem de mim, eu estou tentando fazer o meu melhor, estou tentando me resgatar, com um cara que foi fazer turismo na Espanha, né? Futebolisticamente falando. Sim. Então, para mim não faz nenhum sentido, porque o Palmeiras quis valorizar o Borja, porque ele vai pensar numa venda futura. Por que antes de valorizar o Borja em outro clube, você não tente valorizá-lo aqui, num esquema que hoje pode premiar um centroavante com mais oportunidades? Um time como o do Abel, que trabalha melhor a bola do que foram os esquemas do Filipão, de Cuca recentemente, de todos os técnicos que passaram do Palmeiras, Eduardo Batista, Roger, né? Uma equipe que hoje está precisando de um cara que execute essa função com que muito não mais... é o Luiz Adriano? O Luiz Adriano deveria ser, mas ele não está sendo. Tá. Não está sendo. Então, pega os números do Borja, do jeito que ele tem voado, do que ele tem acontecido na seleção colombiana, como foi no Barranquilla e agora, o torcedor do Palmeiras fica bugado. E o Zé Elias tem muita razão nisso que ele coloca, eu tô com ele. Olha, eu vou devolver pra Dani aí no estúdio, porque a gente segue por aqui pra gente falar muito desse jogo também, Palmeiras e Atlético, tá bom, Dani? Boa, Mari, vamos nessa então, já vamos virar aqui para esse jogo, porque afinal de contas a gente já tá com a chave, né? Mari pegou a chave ali, já abriu o estádio, só vai fechar, ó, amanhã, depois do Linha de Passe, porque a gente vai falar muito de Palmeiras e Atlético aqui, mas vamos fazer o seguinte então, vamos começar a projetar pensando um pouco pelo prisma do Portuga, porque ele jogou no sábado e aí, rapaz, inflacionou o arroz com feijão, hein? Tudo bem que o arroz com feijão tá caro, agora esse aí dava pra fazer pelo menos uma feijoada, não dava não, Bel? É um jogo de ida e volta, nós temos as nossas ambições, mas que ninguém tem dúvidas nenhumas que o nosso adversário é o favorito por tudo, pelo que investiu, pelo que gastou, por continuar a gastar. E nós vamos, com a nossa humildade, com o nosso feijão com arroz, procurar atingir os nossos objetivos com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas é isso que queremos. Queremos tanto como o nosso adversário, usaremos as armas que temos e usaremos aquilo que for
o mais indicado para também estar presente na final da Libertadores. Boa, tá aí. Deixa eu começar aqui, eu já jogo de volta para vocês aí no Allianz, mas o Sormani sempre falou um pouco isso, que era um elenco que talvez fosse super valorizado, Sormani, e agora o Abel, de uma maneira irônica, claro que ele não está colocando isso com toda essa humildade, mas fala ali em feijão com arroz. Corta um paio, bota uma carne seca, porque não dá para ser só com feijão com arroz esse elenco do Palmeiras, não, Sormani? Não dá não, Dani, você tem razão. Embora eu acho que o Flamengo não tenha, o Palmeiras não tenha um elenco do nível do Flamengo nem do Atlético, é um elenco muito acima da média. Eu acho até que quando a gente chega eu, por exemplo, chego a essa conclusão de que o elenco é inferior a esses dois times, eu acho que tem muito a ver com o trabalho do treinador. Ele não consegue tirar desse elenco que de fato ele pode dar. O Palmeiras poderia perfeitamente jogar bem mais do que joga se ele fosse montado para jogar de uma outra maneira. Mas o técnico é um retranqueiro. É mais do mesmo. Entendeu? Ele vem para o Brasil para fazer o que os brasileiros fazem. Nós estamos querendo mudar essa cultura. Nós estamos querendo mudar esse olhar para o futebol. Porque existe toda uma geração que foi criada, e a geração que veio traumatizada pela perda da Copa do Mundo de 82. Então é a geração da retranca. A base de um time se faz pela defesa. Eu não fui criado assim. A minha geração não é essa. Minha geração é a geração do ataque. É a geração do Pascoal. É a geração da academia, a geração do Santos, a geração do Botafogo, é a geração do Cruzeiro. Essa é a minha geração. E esses times não eram retranqueiros. E nessa época o Brasil ganhou 3 Copas do Mundo em 4 disputadas. Então há uma geração hoje de jornalistas e torcedores que vem dessa maneira. E eu respeito. Eu sei que o Felipe Facincani, por exemplo, pensa assim. Eu respeito. Mas eu acho que ele é fruto de uma época. A minha época é outra. Entendeu? Então, se o Palmeiras tivesse um técnico com um olhar diferente, eu acho que esse time poderia estar jogando muito mais. Porque um time que tem Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino no meio campo, que é o setor nobre do time de futebol, não pode ser colocado uma terceira força. Tem que estar sempre entre as principais. Mas o técnico não consegue tirar desse time o que ele pode dar. Porque esse técnico também, muito provavelmente, é técnico de cultura defensivista. Ele mesmo, o Pascoal, vive falando disso. O Zé Elias também fala. O espelho dele é o Mourinho. É o Mourinho. Um grande retranqueiro. Claro que tem trabalhos do Mourinho, que você vê o Mourinho colocando times para frente. Agora, no meio de semana mesmo, a Roma fez 5-1 em cima do CSKA de Sófia. Mas ele pauta o trabalho dele pela defesa. Isso não sou eu que estou falando, o mundo fala. Então, se o Palmeiras tivesse hoje um técnico que pensasse de maneira diferente, fugisse um pouquinho, saísse da casinha e pensasse diferente, o Palmeiras ia estar jogando mais. Não ia estar jogando feijão com arroz. Ia estar jogando pelo menos uma feijoada. Da maneira que ele coloca ali, né, Pascoalzinho pega daí, já joga lá pro Facinca, na volta eu vou escutar o Zé, mas da maneira que ele coloca ali, dá a sensação de que é assim, o meu aqui é feijão com arroz, do outro lado vem um filé mignon caprichado. Vem um caviar, vem tudo arrumadinho, Diego Costa, Hulk, vem tudo arrumado. Não é caviar, Oi, Mariana, não. pode falar. Não é caviar, não, é feijão tropeiro, com aquela couve feita, aquele ovinho zoiudo ali no tropeiro. É assim, Dani. Aquele A mineirinha falando aí, né? Pô, na hora do almoço, vou assim falar, a referência. Completa aí, Pascoalzinho. Fala que nem mineiro, Mariana. Tá faltando o torresminho, hein, Pascoal? Aquele torresminho. É o tropeirinho com o torresminho. Eu era muito fã daquele tropeirão que tinha antes do jogo. Muito fã. O Verdão não é arroz com feijão. O Palmeiras poderia ser mais que arroz com feijão. E acho que o Grêmio, o time do Atlético, perdão, é um baita time. É um time no caviar. É o time da lagosta. Claro que é. Claro que é. E tem mostrado isso. E ele adota uma postura, o treinador do Atlético, Cuca, de demonstrar que o time pode render. Muda as peças, às vezes não tem todos os jogadores da frente, não tem os jogadores de velocidade pelo lado do campo, mas ele consegue dar velocidade, tirando os laterais do conforto, botando os laterais para jogar.
Agora, vamos parar para pensar, gente. Aí eu vou passar por Facincani. Sábado, o treinador do Palmeiras ganhando o jogo com sobra, com o Wesley jogando muito bem, ele muda o time do Palmeiras no intervalo e coloca... Não, ele tira o Wesley, ele bota 3 zagueiros, Sormani, e ainda bota o volante, o Felipe Melo, entre os zagueiros. Então ele faz uma linha de 4 zagueiros com 2 laterais que não sobem. E aí o que ele faz? Traz os 2 meias para serem armadores, vindo de trás, e só um centroavante. Como é que a bola vai chegar no centroavante? Se não tem um jogador de explosão, um jogador de velocidade. Aí ele fala que ele é meio maluco, ele fala na entrevista coletiva que ele é meio maluco e quis inventar uma situação para o jogo. Jesus, se ele faz isso contra o Atlético Mineiro, a pancada é tão dura que eu não sei se ele vai conhecer a palavra Lisboa. Ô Facinca, mas aí não vai fazer, vai, né? Ele queria ver o Matheus ali voltando, isso ele não vai fazer. Mas, Dani, tem momentos e momentos. Ele até tudo bem, poderia ter a chance de ver o Matheus Fernandes voltar nesse jogo contra a Chape, mas você não precisa radicalmente mudar o seu formato de equipe em um momento que o Palmeiras precisa justamente voltar a ter regularidade, né? Voltar a se conhecer de novo dentro de campo. Eu vejo o Palmeiras ainda um tanto quanto travado com algumas ações. Ele fez um bom primeiro tempo para tentar partir para um segundo tempo com a linha de 3 defensores, só que sem articulação. Ele perdeu a articulação. Se você tem um time que você necessita, né, soltá-lo e obviamente, para tentar machucar o adversário, você não pode tirar a articulação como ele fez, né? Eu repito, eu não gosto do Dudu jogando longe do gol. Eu gosto do Dudu jogando cada vez mais próximo do gol, porque é o 1 contra 1, é o drible decisivo, é a finalização, é a inventividade, é o diferente que o Palmeiras tem. Você pode dar 2 meias pro Dudu, aí sim. Você ganha 2 caras para criar. Pra ele. Exato, não tenha dúvida, né? Ou então o Wesley, que é um cara que quebra a linha, ele e o Dudu tem muita similaridade nessa postura. Eles vêm de fora para dentro, na velocidade. E talvez em um jogo contra o Atlético, desculpa até te interromper, essa velocidade pode fazer diferença num contra-ataque, um Atlético que propõe mais o jogo também. Sim, porque você tem o espaço do Mariano e do Arana. Então você pegando 2 ponteiros que vão usar esse corredor, é importante para o Palmeiras jogar. Claro, o Palmeiras tem que propor o jogo. Não é só esperar o Atlético. Se ele esperar o Atlético, ele vai estar flertando com o erro, na minha visão. Flertar até com o suicídio, porque é um time que com a bola no pé é muito letal. É muito letal. O Atlético hoje roda muito. Então o Palmeiras tem que tentar se espelhar um pouco na forma. E dá para fazer isso, Mariana. Isso é uma... Tudo bem, entende-se a cultura do contra-ataque, jogar mais reativo. O Sormani até falou daquilo que gosta um pouco de defesa, mas eu prezo muito pelo equilíbrio. Eu acho que o time tem que atacar na proporção que ele defende. Não é só se defender, não é esperar. Eu gosto o esquema com 3 zagueiros, por que eu gosto? Porque é um esquema que te dá flexibilidade. Você consegue atacar com praticamente 6 jogadores, porque você vai usar os 2 alas, com os 2 volantes, mais um meia, mais 2 atacando, ou seja, quase 7 caras você ataca. Mas você se defende com o mesmo equilíbrio, fechando a linha de 5, acopla os volantes, não dá o espaço do lateral. Então você tem possibilidades mecânicas, claro, de acordo com a característica de elenco. E esse Palmeiras tem. Porque o Gabriel Menino, ele é ala, e ele é versátil, é um cara de intensidade, de ir e vir, joga por dentro, marca bem, chega à frente. O Patrick de Paula é um volante completo, é um cara que desenvolve, faz box to box. O Danilo é um volante rápido. O Renan saiu do time. Para mim, o Renan, hoje, o que o Palmeiras tem em termos de defensor, ele é um futuro, porque além de ser canhoto, que é raro, o Renan faz lateral se precisar e pode fazer o lado esquerdo junto com o Gomes, sem deslocar o Gomes de lado, como ele tentou fazer no final de semana. Sabe por que ele trocou o Gomes com o Luan, de lado, que ele não respondeu na coletiva? Porque o Gomes começou a dar sustentação para o Marcos Rocha, que marca mal, porque o lado do Luan com o Marcos Rocha é um lado que é muito suscetível a qualquer equipe jogar, porque são jogadores instáveis. Joga nas costas, né? Então o Abel tem essas situações. Agora, ele se contradisse na coletiva também da mesma forma, no final de semana, em que ele falou que era um time com intensidade defensiva, parar de tomar gol da forma que a gente tem tomado, se meu time não correr, se meu time não se equilibrar, se meus jogadores não se multiplicarem em campo, eles não vão ter espaço. Mas aí ele escala atletas que têm pouquíssima característica defensiva, aí ele também acaba se complicando até na própria explicação, né, Mariana? Exatamente. Ô Dani, eu tenho uma pergunta para o Zé Elias, que ele gosta muito de brincar comigo, mas agora uma pergunta séria. Falando do lado... Não, pergunta séria. Falando do ataque agora do lado do Atlético, porque tem essa questão de como explorar também o sistema defensivo do Palmeiras. Vai com o Diego Costa como titular, o Hulk buscando mais o jogo, o Diego Costa como referência lá na frente, vai com o Keno, vai com o Vargas. Qual a melhor estratégia então, Zé, para o Atlético
Atlético nesse jogo contra o Palmeiras, assim, primeiro jogo dessa semifinal? Ô Zé, deixa eu já emendar aqui, porque aí eu acho que a Mari levanta essa questão das possibilidades, né? E o ataque do Galo hoje é um ataque que você olha e dá inveja, porque é um ataque bonito no papel e no campo. Passando por isso, quem você acha que vai jogar no Galo? Também dá para comparar os elencos aí, falando em contratações, porque pegando ainda essa coisa do Abel, do arroz com feijão de um lado e do favoritismo tá do outro, acho que não tem tanto uma questão de ingrediente, né, para colocar assim. Tem a questão de como é que você mistura no tempero. Porque o Abel também tem ingredientes. Não, o Abel, ele tá falando de arroz e feijão porque ele só consegue fazer arroz e feijão, né? Porque com esse elenco aí dá para você fazer um estrogonofe, dá para você fazer uma série de pratos aí bem... Tem camarões, tem vários camarões aí nesse elenco. Agora, precisa saber, né? Aquele cozinheiro que só fica no arroz e feijão e um pouquinho de farofa. Esse é o grande problema do Abel. Se ele tirar um pouquinho a forma de enxergar e ver todas as possibilidades, enxergar todas as possibilidades que esse elenco dá para ele, provavelmente nós estaríamos falando de um Palmeiras com maior número de gols, né, com um jogo mais bonito, embora ele pode virar para a gente e falar assim, mas o nosso jogo, nosso time é efetivo, ganhamos títulos e tal, ganharam, e podem ganhar, porque o elenco é bom, o time é bom, só que poderia jogar muito mais. Eu acho que essa é a grande expectativa, né? Essa é a grande expectativa dos seus torcedores. Mas em relação ao Palmeiras, eu já falei, né? Eu acho que pode ter mais que um arroz e feijão. Em relação ao ataque, olha, respondendo a Nossa Senhora, a mulherzinha lá, a moça de Minas Gerais, a Mariana, eu acho que o Diego pode ser fundamental para esse ataque, especialmente para criar os espaços para o Hulk poder jogar. Né, o Diego joga entre os zagueiros, ele não para, ele se mexe o tempo todo, é um jogador muito físico, então ele consegue, provavelmente ele vai fazer a parede ali com o Gustavo, com o Luan. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se ele vai colocar o Felipe Melo como um zagueiro, né, como um terceiro homem ali, tem muito isso também. Ganhar esse jogo, Zé. Porque nos momentos mais difíceis... mas os momentos mais difíceis, né, seu Sormani, ele está colocando os jogadores mais velhos. Então, não sei, ele elogiou muito o Felipe Melo na coletiva, coisa que, poxa, não é que não precisa elogiar, mas há algumas coincidências, né, no próximo jogo. Então, eu acho que vai ser muito isso. A preocupação não é Diego Costa e nem Hulk, a preocupação é Nacho Fernandes, onde esse jogador vai se encaixar. Né? Porque você tem Zaratio, você tem Keno, Hulk não vai sair. Keno é reserva, Diego Zé. Costa sai para entrada. Mas aí entra o Nacho. Mas o Nacho vai fazer. Vai entrar, vai fazer Zé, aberto. deve jogar. Não sei se o Nacho vai fazer o aberto. Não. Quem vai fazer aberto joga o Alan. Pode fazer com o Jair e com o Alan, e aí o Nacho e o Zarate, ou com os três, só o Alan, Zarate e Nacho, joga três lá na frente, Keno, Hulk, Keno, Diego Costa, e aí o Hulk também é aberto. Dá pra variar aí com 4 meio-campistas, 3. Pode fazer isso mesmo, porque aí ele abre o Zarate. Eu colocaria o Keno em cima do Marcos Rocha. Hulk com o Diego Costa. Sim. Zarate vai jogar de velocidade, segundo volante. O problema é que o grande problema é que o Hulk não joga, não é que ele não joga, né, mas jogar aberto, né, eu não sei se ele vai jogar aberto pelo lado, né, eu acho que o Hulk, você tem que aproveitar o Hulk agora, esse momento dele próximo à área, porque ele te dá muitas possibilidades, e o Diego se também. O Diego jogar muda, né? O Diego muda, mas por isso que eu tô tentando... por isso que eu tô tentando entender a posição do Nacho agora, que ele poderia jogar, né, com o meio campo a 3... Né, com 3 jogadores, como a Mari falou, o Alan, o Jair e o Nacho aberto pela esquerda, né, precisa ver como o Cuca vai querer montar esse aqui, porque ele tem muitas opções. O Diego Costa, no meu modo de ver, seria interessantíssimo, porque ele vai prender a defesa do Palmeiras lá atrás. Aí, Zé, eu acho que passa muito mais por uma questão física do que de dúvida sobre posicionamento em campo, né? Tem que ver se o Diego tá pronto, ele tá sendo preparado para isso, mas se ele tá pronto para jogar esses 90 minutos de um jogo tão importante. Ou pelo menos começa jogando. Aí, ó, tem até a telinha aí pra gente dar uma olhada. O que aconteceu na última partida. Foi um gol de cada um, o Galo venceu o Sport, e aí a gente tá vendo os chutes certos
e os chutes, o Hulk tem um a mais que o Diego, chances criadas um para cada um e os duelos vencidos, né? Isso deixa muito clara a característica dele ali de dentro da área, de como ele se posiciona. Agora, olha aqui, a gente vai falar mais disso depois do intervalo. O Pascoalzinho também vai falar sobre esse posicionamento aí, eu quero ouvir com calma. Deixa eu me despedir, porque vai ter substituição ali no Allianz Parque. Mari, Facinca, encerrem daí, por favor, amores. Dani, muito obrigada. Sempre que precisar, estaremos aqui plantados no Allianz Parque. A gente vai dormir aqui, pode todo encerrar, mundo. Mari. É isso. Vambora? Pode encerrar aqui, estão borrifando no fundo. Melhor. Vambora. Não, Mari, tchau, gente. Prazer. Só chamar que a gente tá aqui na nossa mesa. Acompanhar aí, viu, Mari? Acompanha o Facincani, José Elias, eu não te aguento mais. José Elias Moedin. Pode dar alergia nele, hein? José Elias Moedin Júnior, por favor, contenha esse cara. Segue o programa, vai, Dani. O nosso rei do biju. Conhece, vamos Mari? pro intervalo, vai. Biju? A gente volta daqui a pouquinho pra falar mais desse jogo que vai esquentar a semana de Libertadores. Já já o BB Debate tá de volta.